Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Vale, que acabou desabando na presente data, quase 4%, e muita gente tem se perguntado os motivos de toda essa queda e se ainda vale a pena investir em Vale. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E veja que na presente data o Ibovespa fechou com alta de 0,15, iniciou caindo, só que Petrobras acabou sustentando a alta do Ibovespa. Dessa forma, o Ibovespa se manteve a 120 mil pontos na espera da definição da taxa Selic pelo Copom, o que ocorrerá no dia 2 de agosto. E veja que essa alta ocorreu apesar da queda forte em Vale, fechando a quase 4% de queda, a R$ 67,63. O EWZ fechou aqui com uma alta de 0,17, na esteira do que ocorreu com o Ibovespa. Lembrando que o EWZ é um ETF que replica justamente ações brasileiras, mas no exterior. Já a Vale fechou com essa forte queda, inclusive com gap aqui. Afinal de contas, Vale vinha subindo nos últimos dias. Se você pegar aqui o gráfico semanal, você vai ver que Vale tinha dado uma bela de uma subida, vindo aqui inclusive para a casa dos R$ 70, R$ 72. Aí depois de toda essa queda, foi para aqui os 14,24 dólares. Aqui quase fechou a um fundo duplo, você que gosta de análise técnica, mas essa queda tem motivos e foram os resultados de Vale que acabaram não agradando o mercado. Primeiro ponto é que meu preço médio atual em Vale é de R$ 66,87, por isso ainda estou um pouquinho positivo. Mesmo assim, sigo aportando. Defini o preço teto e abaixo desse preço teto vou aportando. Mas tratando aqui de Vale e os seus resultados, o desempenho dela não agradou o mercado. Em termos de receita líquida, ela teve uma receita líquida de vendas de 9,6 bilhões de dólares. Isso foi inferior ao segundo trimestre de 2022, só que foi superior ao primeiro trimestre de 2023. Então veja que Vale teve um volume de vendas superior ao primeiro tri de 2023. Então esse aqui já é um ponto positivo. Claro que em relação ao ano passado não havia como ter uma receita tão alta, porque no ano passado tínhamos um preço de minério de ferro superior. Segundo o tri de 2022, você está considerando ali até junho de 2022. Junho de 2022, tínhamos aqui minério de ferro negociando a mais de 130 dólares. Atualmente está em 115 dólares, não dá para comparar. Em termos de EBITDA ajustado, você teve 4 bilhões de dólares. Era algo dentro da linha do que o mercado esperava. E foi também acima do primeiro trimestre de 2023. Veja que o mercado, por exemplo, com o BOFA, já esperava um EBITDA de quase 4 bilhões de dólares. O BTG, um pouco acima, 4,1 bilhões de dólares. E o que Vale reportou, 4,1 bilhões de dólares. A dívida líquida teve um pequeno crescimento em relação ao primeiro trimestre. O que desagradou muito o mercado foi justamente o lucro líquido reportado, de 892 milhões de dólares, que foi uma queda muito forte em relação ao segundo tri de 2022 e o primeiro tri de 2023. Mas esse lucro líquido, relativamente baixo para a Vale, decorre de efeitos não recorrentes. Primeiro, veja que o resultado financeiro de Vale foi negativo em 157 milhões, isso por conta da variação cambial. A queda no dólar acaba prejudicando o resultado financeiro de Vale. Além de resultado financeiro muito ruim, você teve aqui efeito não recorrente de 880 milhões de dólares em razão de baixa dos tributos diferidos, em razão da Fundação Renova. Então são efeitos não recorrentes aqui pesados que acabaram impactando, obviamente, e de forma considerável os resultados de Vale. Se você somar 978 mais 881, você tem mais de 1,8 bilhão de dólares a título de efeitos não recorrentes, gerando aqui esse impacto pesado que não houve em trimestres anteriores. E veja, com Vale você precisa olhar para o EBITDA. Empresas de capital intensivo, você olha para a proxy da geração de caixa, que é o EBITDA. E o EBITDA subiu em relação ao primeiro TRI de 2023. Primeiro TRI, 3,6 bi, segundo TRI, 4,1 bi. E os dividendos de Vale são com base na geração de caixa. Por isso, embora não tenham sido resultados surpreendentes, a companhia aumentou receita, gerou caixa acima do primeiro TRI e aumentou receita mesmo com o minério de ferro ainda em baixa. Aqui a 115 dólares atualmente a tonelada. A tendência é que para o segundo semestre teremos um minério de ferro um pouco mais apreciado, o que vai favorecer um pouco os resultados de Vale, mas também não espere grandes porradas para esse ano ainda. Após publicação de resultados, a Vale também anunciou a distribuição de juros sobre capital próprio, 1,91 por ação, isso dá 8,6 bilhões de reais. 1,91, você tem que descontar o imposto de renda, porque é juros sobre capital próprio, você multiplica por 0,85. Então isso aqui vai dar 1,62 por ação. A data de corte é o dia 11 de agosto.
e o pagamento ocorrerá no dia 1º de setembro. Portanto, se você for dono até o dia 11 de agosto, você ainda terá direito a receber esses proventos. Como eu estou aqui com 1.700 ações de Vale, basta que eu multiplique esse número por 1.700 e assim eu vou receber R$ 2.759,95 a título de juros sobre o capital próprio de Vale no dia 1º de setembro. E se as ações continuarem abaixo de R$ 70, vamos colocar aqui a 68, dividido por 68, isso vai me possibilitar comprar mais 40 ações de Vale. O que eu devo fazer, salvo se Vale superar meu preço teto no período, que é de 75. Para além disso, Vale também anunciou aqui uma parceria estratégica em relação ao seu negócio de metais básicos, assinando um acordo com a Manara Minerals. Por meio desse acordo, a Manara vai investir na Vale Base Metals, ou seja, metais básicos, como por exemplo cobre e níquel, que é uma outra operação da Vale. Haverá o pagamento ali de 3,4 bilhões de dólares a Vale, visando o crescimento desse negócio, justamente na linha com a transição energética global. Isso aqui não vai mudar nada nas suas ações de Vale, tende a ser um benefício para o acionista em termos de valorização, porque afinal de contas é capital entrando em uma das operações de Vale. Vale atualizou ali suas projeções, o custo do minério de ferro ficou entre 21,5 a 22,5 dólares a tonelada. Então aqui você já percebe o seguinte, com o minério de ferro voltando para 120 dólares e você descontando esse custo de produção de 22,5, que é o máximo aqui estimado pela Vale, você teria aqui um lucro bruto de 97,5. O custo de produção de Vale é relativamente baixo. Já o custo all-in minério de ferro seria de 52, ainda assim Vale tem um custo muito baixo. Nesse caso, se chegasse a 120, teríamos um lucro bruto de 66 dólares. Você pode esperar então pelo menos 60 dólares de lucro bruto em relação ao custo all-in minério de ferro. Os custos que acabaram sendo reportados aqui por Vale ficaram em 26,5 dólares e 57,4, ou seja, Vale tem uma estimativa aí de um custo de produção menor. Outro ponto que ainda precisa ser destacado aqui com Vale é que a companhia desembolsou 1,4 bilhão de dólares no seu terceiro programa de recompra de ações, já 64% concluído. No total, Vale desembolsou para esse programa de recompra quase 5 bilhões de dólares. Só esses 1,4 bi é quase o valor que será pago agora a título de JCP, uma boa parte disso, uma outra forma de remuneração. E isso tudo reforça que o management da empresa entende que ela está muito descontada. E no geral, o Smart Money não costuma errar em termos de recompra. Outro ponto que muitos acabam se perguntando é se vale a pena comprar uma ação mais cíclica como Vale. Afinal de contas, se você não acertar o fundo, você não consegue um bom retorno. Mas veja que o retorno de Vale nos últimos 10 anos foi um retorno bem considerável, porque R$ 1.000 investidos aqui justamente em julho de 2013 teriam se transformados em quase R$ 4.000, um retorno de 279,88%. É um retorno que fica bem acima do IPCA, que foi de quase 80%, bem acima do Ibovespa e bem acima do CDI. Portanto, mesmo simplesmente segurando o Vale, o retorno teria sido bem interessante. E veja que pelo meu método, na verdade eu dou preferência a vender pelo menos uma parte das ações acumuladas no fim do ciclo, quando o minério de ferro alcança seus topos próximos de 200 dólares. Sendo que se você pegar aqui um retorno desde 1998, março de 1998, você teria aqui um retorno total de 10.000% em Vale, reinvestindo os dividendos, e sem reinvestir os dividendos, você teria um retorno de mais de 3.300%, valorização dolarizada de 2.400%. No período, o CDI teria te dado um retorno de 2.144%, então só a valorização das ações de Vale, mesmo dolarizada, venceria o CDI no período. E olha que entre a implantação do Plano Real até os anos 2000, o CDI rendia taxas absurdas. E você também tem aqui o IPCA, que no período teve ali uma inflação de 358%. Mesmo que você entenda que o IPCA não reflete a verdadeira inflação do país, ainda assim, mesmo que você considere aqui no cálculo 600 ou até 1.000%, o investimento em Vale conseguiu com folga vencer tanto a inflação quanto o principal índice de renda fixa. Sendo que, se você é capaz de acertar um ciclo, por exemplo, comprando Vale aqui em fevereiro de 2016 e vendendo aqui nas máximas, você teria um retorno de quase 1.000%. De tal modo que a bons preços, Vale, na minha visão, constitui um bom investimento, por isso, segunda maior posição da minha carteira pessoal, não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas ao que eu estou fazendo com as minhas carteiras. Você pode ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo, na série Analisando Carteiras, o mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos.
Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo, como você preferir. Essa consulta individual dura pelo menos 1 hora via Google Meet. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, na sua visão, Vale é uma oportunidade no momento ou a faca estaria caindo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luenz, que é o canal Mira Investing, até o próximo vídeo, fui!